Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 31 de janeiro. Hoje a igreja celebra a festa de São João Bosco. Ele viveu de 1815 a 1888. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus foi à sua terra, Nazaré, juntamente com seus discípulos. E no dia de sábado ele entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Todos ficavam muito admirados com as palavras e os ensinamentos de Jesus e começavam a perguntar: de onde lhe veio tudo isso? De onde lhe veio essa sabedoria? E os milagres que ele realiza? De onde vieram? Ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Seus irmãos José, Judas, Simão não moram aqui conosco? E também suas irmãs não moram aqui? E eles ficaram muito escandalizados com Jesus. Por isso Jesus disse: o profeta só não é bem estimado na sua terra, entre os seus familiares e entre os seus próximos. E ele não pôde realizar ali muitos milagres, a não ser curar alguns enfermos. Mas ele ficava admirado da falta de fé do seu povo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente eu e você somos convidados a visitarmos o Evangelho. E se tem uma coisa que nós nunca podemos esquecer é que, quando o Evangelho nos fala, é o próprio Jesus que nos fala. Quando nós consultamos os Evangelhos, é o próprio Senhor que nos fala. Por isso hoje nós somos convidados para irmos a Nazaré, a terra de Jesus, onde ele cresceu. E ali nós vamos encontrar, juntamente com seus concidadãos, inúmeras informações humanas sobre ele. Por exemplo, eles sabem a profissão dele, ele é carpinteiro. Eles conhecem também a filiação, eles dizem ele é o filho de Maria. Eles sabem até que Jesus tem irmãos que moram ali com eles e denominam alguns deles, inclusive também as irmãs de Jesus. Mas eles não conseguem acreditar. Eles ficam escandalizados com Jesus. Eles ficam escandalizados com a sabedoria, com o entendimento e principalmente com os milagres que Jesus realizava. E eles não conseguiam compreender de onde lhe veio tudo isso. Por isso hoje nós vemos então inúmeras informações humanas sobre Jesus, mas que não foram capazes de gerar a fé no coração dos seus concidadãos. Eles tinham muitas informações humanas. Talvez aqui esteja uma das grandes advertências do Evangelho para mim e para você. É que numa cultura livresca, numa cultura acadêmica, nós podemos adquirir inúmeras informações sobre Jesus de Nazaré. Inúmeras informações na área da teologia, na área da Bíblia, na área da doutrina, na área da história. Mas isso ainda não fazer acontecer a fé em nossos corações. De tal modo que nós vamos ter muita facilidade de falarmos de Jesus como um ente da história, como um ente da teologia, como um ente da doutrina cristã, mas teremos muita dificuldade de compreendermos o mistério do seu messianismo, de que ele é o Cristo de Deus, de que ele é o enviado de Deus. E isso aí os seus concidadãos não conseguiam compreender e por isso eles ficavam escandalizados com Jesus. Quando nós não temos fé em Jesus, quando a fé não visitou o nosso coração, nós ficamos escandalizados com ele. E também não cremos nas suas atividades messiânicas. Não cremos que ele é Deus, não cremos que ele é o Senhor. E podemos até ficar ricos vendendo essas informações humanas, mas sem crermos, sem acreditarmos, sem termos força de persuasão humana. Então Jesus vai poder dizer: o profeta só não é bem quisto e bem aceito
dentro da sua casa, pelos seus parentes, pelos seus. O profeta é renegado pelos seus, porque todos conhecem a história do profeta, todos conhecem as fragilidades do profeta. Então é muito difícil ser profeta dentro de casa. É muito difícil evangelizar os próprios de casa, porque as pessoas conhecem as nossas fraquezas humanas, conhecem as nossas fragilidades humanas, e às vezes elas pensam que o profeta de Deus ou servo de Deus tem que ser um homem plenamente perfeito, ou melhor, tem que ser Deus. Mas esse homem não existe, esta mulher não existe. O Senhor conta com homens e mulheres, convoca homens e mulheres para poder falar em seu nome, para poder servi-lo. E esses homens e mulheres carregarão também as suas fragilidades humanas. E diz o nosso texto, Jesus não pôde realizar muitos milagres ali. Jesus não pôde realizar porque não encontrou fé na vida deles. Está aqui um outro elemento para a nossa formação desta manhã. A fé como porta de entrada do mistério. A fé como a força vital que faz com que eu e você mergulhemos cada vez mais no mistério de Jesus de Nazaré e ultrapassemos somente as informações humanas. Até o diabo sabe as informações humanas sobre Deus. Até o diabo sabe muito mais de Deus do que todas as igrejas juntas, mas ele não acolhe o plano de salvação de Deus. Ele não acolhe o amor de Deus. Está aqui uma outra advertência para nós. Jesus não encontrou fé no coração dos seus concidadãos. Por isso ele não pôde realizar milagres, porque os milagres acontecem quando o solo é regado pela fé, quando nós temos fé. Aqui Jesus vai dizer então como esse povo é descrente. Jesus também ficou escandalizado com a falta de fé dos seus concidadãos. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você então a nos preocuparmos com a qualidade da nossa fé, principalmente a de investirmos nela, investirmos através dos meios de crescimento espiritual, a oração pessoal, a leitura diária da palavra de Deus, a vida sacramental, que é a missa dominical, a confissão, para nós católicos o terço de Nossa Senhora. Esses são meios de crescimento espiritual sem os quais eu e você não vamos progredir. Ainda que nós tenhamos às vezes um tercinho no carro, uma oraçãozinha em casa, ainda que tenhamos um santo de devoção, tudo isso vai ser assim tão frágil, amuleto de sorte, se nós estivermos desligados daquele que é a fonte de nossa fé, Jesus de Nazaré. Ele ficou escandalizado, porque ele não encontrou fé nos seus concidadãos. Que esta palavra nos anime, nos exorte e nos conduza a buscarmos cada vez mais conhecermos o Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São João Bosco, rogai por nós, paz e bem.